Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro. O universo de Watchmen é um lugar sem heróis. Mesmo aqueles que se dispõem a combater o crime de forma autônoma não levam esse título. São sempre referidos como vigilantes mascarados ou algo similar. Isto é um mundo normal, com notáveis mudanças em comparação ao mundo real, mas que ainda assim com que podemos nos relacionar. Embora exista os Minutemen, autoproclamado grupo de heróis, eles não são necessariamente fora do comum, pois são pessoas que não possuem poderes, no máximo, habilidades excêntricas. A grande diferença dentro do contexto da década de 80 é a presença de uma entidade, o Dr. Manhattan. Em Watchmen, o personagem é usado pelo governo dos Estados Unidos como vantagem em relação à Guerra Fria. Porém, com o passar do tempo, ele deixa de enxergar a importância nesses conflitos mundanos. O que é curioso, porque o Dr. Manhattan já foi um homem, mas após sua transformação, gradativamente testemunhamos sua humanidade sendo abandonada de maneira espontânea, em virtude da sua percepção singular da realidade e do tempo. Em contrapartida, Watchmen também apresenta outro personagem que beira o absurdo, ameaçando até os parâmetros do mundo real, visto seu intelecto incomparável. Adrian Alexander Veidt. Em um período que antecede os acontecimentos vistos no presente da trama, sob o codinome Ozymandias, o personagem se reuniu com outros justiceiros que atuavam na sua época, entre eles o próprio Dr. Manhattan, Rorschach e o comediante. No entanto, o grupo não tinha futuro, pois os próprios integrantes achavam o conceito daquela equipe uma piada. Edward Blake, o comediante, não poupava esforços para demonstrar o quanto eles eram ridículos, mas não necessariamente por estarem vestindo fantasias e combatendo o crime juntos, mas porque se achavam superiores por salvarem pessoas que não mereciam ser salvas. Como uma caricatura sarcástica e violenta do ser humano, o comediante julgava inútil proteger os cidadãos, pois o homem é hipócrita por natureza e tem a capacidade de ser tão maldoso quanto aqueles que o ameaçam. Por isso, tudo era uma piada para o comediante. Ele não levava nada a sério porque entendia seu papel na sociedade como necessário, embora fosse controverso. Era uma espécie de alerta ao perigo que o ser humano representa essencialmente, por isso nem se importava com a vida de inocentes. Tudo fazia parte do seu show trágico de comédia. Sua maneira de agir e sua ideologia influenciaram, sem que percebesse, o grande plano de Ozymandias. Adrian, eventualmente, percebeu que a prática de prender um criminoso por vez, às vezes o mesmo quando era solto ou escapava, não só era inútil como desgastante. Ele poderia continuar nisso a vida inteira e não contribuiria de forma efetiva para diminuir o crime e estimular a paz. Dessa forma, após a Guerra do Vietnã, Ozymandias decidiu que, se quisesse salvar o mundo, teria que deixar de enfrentar ladrões e traficantes para tomar medidas drásticas, pois nem mesmo o Dr. Manhattan, com todo o seu poder, seria capaz de impedir um apocalipse causado por um confronto nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Dessa forma, Adrian arquitetou um plano grandioso, uma verdadeira jogada de mestre que só um estrategista como ele seria capaz de realizar para impedir que o mundo se autodestruísse. Ele criou uma ameaça capaz de unir os humanos numa causa comum, colocando de lado suas diferenças. Na obra original, Ozymandias envenena pessoas próximas ao Dr. Manhattan e promove programas televisivos sensacionalistas para acusar o herói de causar câncer nas pessoas com quem convivia devido à radiação advinda de seus poderes atômicos. Em paralelo, reuniu as maiores mentes do mundo para trabalharem em conjunto em prol do nascimento de uma lula gigante geneticamente modificada, que se passaria por um alienígena, insinuando uma invasão à Terra. Desse modo, Adrian se livra do Dr. Manhattan, fazendo com que ele se exile em Marte e depois executa todos aqueles que fizeram parte ou que estiveram minimamente envolvidos no seu plano de unificação global. Inclusive, é por isso que ele mata o comediante no início da história, pois Blake havia descoberto seu plano. Por último, ele libera seu monstro sobre Nova York, causando centenas de milhares de mortes, devido principalmente à energia liberada pelo teletransporte. Apesar de uma finalidade nobre, Ozymandias precisou sujar suas mãos para fazer com que tudo desse certo. O medo generalizado criou uma comoção mundial, promovendo a união entre os blocos comunista e capitalista, que cessaram suas hostilidades em prol de um bem comum. A iminente guerra nuclear, então, dá lugar a um pacto global para conter uma eventual ameaça extraterrestre. Em contrapartida, na adaptação para o cinema de 2009, dirigida por Zack Snyder, Ozymandias utiliza a própria existência do Dr. Manhattan como bode expiatório, usando o poder que coletou do herói para jogar o equivalente de uma bomba nuclear na cidade com sua assinatura radioativa, criando a impressão de que o Dr. Manhattan se voltou contra a humanidade, o que acrescenta uma nova camada de tragédia e sacrifício à trama. Isso muda a percepção das pessoas em relação ao Dr. Manhattan, que passam a ter um medo constante desse ser quase equiparável a um deus. Mas não só isso, dá continuidade
verdade, a vontade do Dr. Manhattan de sair da Terra, de se distanciar dos humanos. Sendo odiado e temido por algo que não fez, mas que entendia como necessário, sua frustração com aqueles que outrora foram seus semelhantes o deram a motivação que faltava para finalmente abandonar seu lar e explorar o universo. Cabe mencionar que o Dr. Manhattan toma conhecimento do seu envolvimento involuntário no grande plano criado por Ozymandias antes que pudesse intervir e depois deste último tentar desintegrá-lo. E mesmo com seu discurso de que o homem mais inteligente do mundo não representa ameaça maior do que o cupim mais inteligente, o personagem não consegue deixar de ficar impressionado e ao mesmo tempo concordar com o plano. Matar milhões para salvar bilhões é lógico para ele, e àquela altura, o Dr. Manhattan mal podia se lembrar dos conceitos humanos para ficar chocado com tamanha barbaridade. Tanto para ele quanto para Ozymandias, esse era o caminho mais prático para se chegar a uma paz, enquanto Rorschach não acredita que os fins justificam os meios. Ele não suporta a ideia de cometer um crime dessa proporção por um suposto bem maior. O personagem prefere morrer do que viver sabendo a verdade. Dito isso, a grande diferença entre os finais é basicamente a característica da ameaça. Na graphic novel, ela é externa, e no filme de 2009, ela é interna. Ou seja, enquanto no primeiro caso, parece que o autor recorre a um deus ex machina, emergindo um conceito que em nenhum momento havia sido apresentado na trama, mas que no instante em que surge, resolve os conflitos da narrativa e do mundo da obra, no segundo caso, o roteirista consegue amarrar toda a influência de uma figura suprema no mundo real e peça-chave da trama desde o princípio, transformando o que era símbolo de esperança norte-americano numa potencial ameaça em nível global. Claro que uma possível invasão extraterrestre ainda possui bastante impacto para os fins da história, até porque remete à paranoia em relação à ameaça de nações terroristas. Porém, uma ameaça interna é muito mais surpreendente, visto que o inimigo estava o tempo todo entre nós. Em termos de narrativa, é ainda mais relevante, uma vez que o Dr. Manhattan sempre foi um potencial perigo. Primeiro, pelas características de seu corpo, o que permitiu que Adrian tomasse vantagem disso. Segundo, pelos seus vastos poderes, capazes de desintegrar, manipular e criar matéria. E terceiro, devido ao seu gradativo distanciamento de emoções e conceitos tipicamente humanos. Compaixão, empatia, ética, moral, costumes, valores tornaram-se sem sentido para ele, pois ele era uma criatura acima disso. Por outro lado, como um personagem com o qual já tínhamos nos relacionado anteriormente, não deixa de ser desconfortável vê-lo como um pária, então existe até uma certa comoção com seu sacrifício forçado. Além do mais, pode ser surpreendente a utilização do próprio Dr. Manhattan como o bode expiatório, mas desde o início isso era possível devido à estrutura do personagem. A diferença é que como espectadores da história, nunca chegamos a cogitar essa possibilidade, diferente de Adrian Veidt, o homem mais inteligente do planeta. Falando nisso, o plano do Ozymandias vai muito além da nobre ideia de promover paz para o mundo, deixando de lado o efeito colateral, matar milhões de inocentes. Com o exílio do Dr. Manhattan, Adrian faz com que aquela sociedade volte a ser normal novamente. Já existia uma lei vigente que proibia vigilantes mascarados na civilização, então o único fator extraordinário que permanecia como um empecilho era o próprio Dr. Manhattan, que além de uma ameaça ao planeta, também era uma ameaça para o Ozymandias. E para manter e fazer jus ao seu título de homem mais inteligente do mundo, o vilão não só precisava estar à frente de uma entidade capaz de existir em todo o espaço-tempo simultaneamente, mas de manipulá-la de tal modo que a própria criatura, ao perceber a manipulação, a entendesse como necessária. Por outro lado, durante toda a história do filme, vemos que Deus existe e é americano. Isto é, vemos a importância estratégica do Dr. Manhattan para os Estados Unidos. Foi graças à sua influência que a União Soviética manteve-se sob controle, além do personagem ser um forte símbolo do país norte-americano. O mundo inteiro sabia que o Dr. Manhattan era o guardião dos Estados Unidos e o seu nome deixava isso bem claro. Dessa forma, se este ser extremamente poderoso, que agia sob a bandeira do país capitalista, supostamente se revoltasse contra o mundo, imediatamente a União Soviética proporia uma trégua? Talvez sim, mas levando em consideração que vários países sofreram danos aparentemente causados pelo Dr. Manhattan, não seria mais coerente eles cobrarem dos Estados Unidos antes de se aliarem a ele? Afinal, o país era responsável pelo sujeito. O governo americano usava o personagem abertamente como arma. Se ele saiu do controle, a culpa seria imediatamente jogada em cima dos Estados Unidos. Isso não descarta a hipótese de uma eventual paz de todos os países, mas provavelmente não seria tão rápida assim. Senhoras e senhores, se vocês gostaram desse vídeo, ou se vocês gostam do meu trabalho, se vocês acompanham o canal Elegante há algum tempo, considere ajudá-lo na minha campanha do Apoia-se. É por lá que você consegue contribuir monetariamente para o canal se manter vivo. Além de uma ajuda diretamente, é uma motivação, porque o YouTube não colabora muito
com os vídeos, com o meu tipo de conteúdo. Recorrentemente os vídeos são bloqueados, perdem monetização ou tomam restrição de idade, então isso acaba desmotivando demais, sem falar que é um trabalho muito duro, pesquisar, gravar, editar, e essa ajuda, essa contribuição seria essencial para a motivação, para a manutenção do canal, para a frequência dos vídeos. Mas caso você goste do canal e não consiga ajudar, é completamente compreensível, perfeitamente compreensível. Basta curtir os vídeos, compartilhar e comentar. Isso também é uma forma de ajudar bastante, de motivar muito a produção de conteúdo. Mas caso você tenha condições e principalmente queira, dá uma passadinha lá, o link está na descrição. Tem algumas recompensas também, batendo algumas metas. As análises mais pedidas do canal serão feitas imediatamente, então talvez valha a pena para você. Link na descrição, confere lá, agradeço demais.